Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda quinta-feira tem o quê? Tem Varejo Cast News com você, com o melhor da semana. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Cigano, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast News, aquele mergulho nas notícias do varejo no Brasil e no mundo para você se manter atualizado e também o seu negócio poder reagir ou aproveitar algumas dessas notícias que podem impactar positiva ou negativamente o seu negócio. Exatamente, Fred, e você já sabe, a gente sempre lembra você, ó, toda terça tem tendências e pendências, tá um episódio mais bacana que o outro, ou seja, é um jeito de você estar sempre acompanhando as principais tendências do mercado. Toda quinta tem o Varejo Cast News com notícia, às quartas-feiras tem as entrevistas do Varejo Cast Convida, e se preparem que em setembro começa um round novo de entrevistas com C-Levels ali, com decisores de negócios fantásticos. Não vamos antecipar ninguém que tá vindo, mas é mais um desses rounds aí, dessa vez promovido novamente pros amigos da PayPal, e vai ser fantástico, certo, Fred? Mas antes, Fred, tem um super recado pra nossa galera. Ó. Tá chegando, pessoal, nós estamos muito prestes a encostar a marca histórica, Fred. Qual é a marca histórica que nós estamos encostando, meu amigo? São nada mais, nada menos do que 500 episódios gravados aqui no Varejo Cast, meu amigo Caio Camargo. Salva de palmas, nave mãe, por favor. Este aqui que você está acompanhando é o episódio 498, cara, do Varejo Cast. Olha a trajetória que a gente construiu até aqui, olha quanto conteúdo tem nessa esteira aqui para você acompanhar. E então, assim, aqui 2 episódios, a gente comemora aqui o episódio 500 de um jeito bem especial, ó. O que você vai fazer? Sempre que estiver vontade de participar com a gente ou perguntar alguma coisa do Varejo Cast pra gente, Fred, como é que a pessoa faz para mandar uma pergunta para o nosso ouvinte, a nossa audiência, entrevistar eu e você aqui no Varejo Cast, meu amigo? Ah, bacana. Então a gente no nosso episódio 500, Caio Camargo, a gente estava pensando o que fazer e aí veio, né, você deu essa sugestão que eu adorei. Então vocês que estão aí, que nos acompanham, que comentam, que estão sempre nos ouvindo, onde quer que você esteja, no dia que seja, na hora que for melhor para você, mais conveniente, você vai poder fazer perguntas sobre o varejo, pergunta que você quiser fazer, né? Porque é a gente que vai escolher, então pode ser que você faça a pergunta que a gente não queira responder, né, Caio Camargo? Mas capriche nas perguntas e para você fazer a pergunta aqui para mim, Caio Camargo, para Caio Camargo e para mim, é só entrar lá, ó, você vai aqui, terminou o episódio, vai no descritivo aqui do episódio, onde você estiver, seja no YouTube, no Spotify, na Apple, e aí você entra lá no nosso grupo no WhatsApp, ele vai estar aberto para você fazer a sua pergunta. Então você vai poder lá no grupo, mandar seu áudio ou vídeo. E se for o vídeo, você vai aparecer aqui com a gente. Se for o áudio, você vai ser ouvido pela nossa audiência. E aí você vai fazer o seu áudio, dizendo o seu nome, onde você trabalha e mandando sua pergunta aqui para mim, para Caio Camargo e para mim. E o nosso episódio 500 vai ser feito por você aí que nos ouve e nos assiste. Ó, baita chance para você estar com a gente, pra gente tentar retribuir todo esse carinho da audiência de vocês com a gente, trazendo vocês mais perto da gente. Tá valendo já, né, Caio? Já tá valendo isso que eu falei. O grupo normalmente fica permanentemente fechado para conversas, mas a gente vai abrir até domingo. Vai ficar aberto esse grupo para você mandar seu áudio, mandar o seu vídeo, participar com a gente lá. Então, tá, escutou no sábado, dá tempo ainda de mandar? Dá tempo. Até domingo dá tempo de você mandar pra gente esse teu arquivo, essa tua pergunta, para você participar com a gente desse incrível episódio 500 do Varejo Cast. Caio Camargo, antes da gente começar e cair aí mergulhando, fazer aquele, até estava com saudade de dizer essa palavra que você tanto adora, aquele deep dive, aquele mergulho profundo nas notícias que selecionamos essa semana, Caio Camargo, só passando aqui pelos comentários deixados, por exemplo, no Spotify. A Ana, ela disse que semana passada sentiu falta da gente. Vocês são fera, é porque a gente teve o episódio da terça, né, do Tendências e Pendências, mais o episódio da quinta. A gente não conseguiu gravar, eu estava viajando, né, estava fora, lá no Customer Experience de Orlando. E você também estava aí por outras partes do Brasil. Voando baixo, exatamente. Mas não tem problema, estamos aqui. Importante que nós estamos aqui, pessoal. Voltamos. Obrigado, que bom que você sentiu falta, né? Que bom. Sempre assim, é muito raro a gente furar, mas de vez em quando acontece por causa dessas nossas agendas
agendas que, graças a Deus, estão indo muito bem. O Felipe Zerocano, ele botou assim, ó, top. Nós estamos falando aqui do episódio Mediocridade, o segredo da eficiência no varejo, né, que foi o último Tendências e Pendências. Então, obrigado a vocês dois. E a partir de hoje também vou dar uma olhada, Caio Camargo, a gente também tem lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, alguns comentários. A Letrix 2, falando sobre o varejo resiliente, varejo adaptativa, ela diz que o brasileiro já nasce com essa característica. Temos essa habilidade desde que nascemos, tanto de resiliência quanto de adaptação. Obrigado, então, aí a Letrix 2. O S. Diego GM disse, poxa, muito bom, falando do episódio que hoje é uma notícia talvez mais em alta, né? Mais hypada do momento, que é o episódio que a gente falou lá atrás das apostas esportivas derrubando vendas no varejo. Ou seja, a gente falou primeiro aquilo que você fala, né, Caio? Gente, você ouve primeiro aqui no Varejo Cast, mas hoje, se você der uma olhada nas principais notícias e principais canais de notícia, você vai ver que só se fala sobre isso, né, meu amigo? E por fim, a Lídio 8052, ela fala: essa notícia da Amazon só vem endossar a minha ideia de negócio. Obrigada, Caio e Fred. Ela fala do episódio 477, os jogos e o varejo, meu amigo. É tão bom, recompensador, no episódio 470, 480, essa esteira que a gente fez, né? Lembrando, o varejo que já existia, né, pelo Fred há 6 anos, né? Quando eu entrei, a gente estava perto dos 200, né, Fred? Quando a gente começou essa nossa parceria aqui, esse novo momento, e já estamos aí para quase 500 episódios, ou seja, consistência e constância andando juntos aqui nessa conversa que eu no Varejo Cast para vocês. Mas, sem mais demoras, vamos às notícias da semana. Ô Fred, a gente começa a nosso Varejo Cast News dessa semana com uma notícia daquelas de esquentar o coração, né? A gente gosta de varejo que tá pujante, que tem um novo fôlego, que começa a investir novamente em loja física, experiência. E notícia quentinha, estamos gravando hoje dia 21 de agosto e saiu hoje um evento lá do Magalu em São Paulo, que a Magazine Luiza está anunciando que vai criar uma nova loja conceito exatamente onde funcionava a Livraria Cultura da Avenida Paulista. Olha que notícia legal, meu amigo. Muito bom, né, Caio? Você, inclusive, durante todo esse processo da Livraria Cultura, você chegou aí várias vezes por ali, né, cara? É um lugar muito interessante, eu já fui várias vezes, é um lugar realmente icônico das livrarias no país. E a ideia da Magalu, inclusive, nesse projeto físico, é manter essa multicanalidade que a empresa tem, né, Caio? Então, tanto os clientes poderão fazer lá, comprar online e buscar na loja, como também os vendedores, né, os conhecidos como sellers, poderão ter ali mais uma agência Magalu, ou seja, produtos de entregas de itens vendidos via o seu marketplace, né? Então isso é bem interessante, né, meu? Muito interessante. Lembrando que Livraria Cultura, embora fechou, tem planos de reabrir, né? Já foi anunciado, inclusive, deve reabrir essa primeira unidade dessa nova Livraria Cultura, próximo ao Shopping Pátio de Higienópolis, em São Paulo. Tem uma esquina, o Sérgio Reis, que é o presidente, vive postando algumas coisas que vão acontecendo, quase um making-off do que vem pra frente. Torcemos pelo sucesso e a recuperação da Livraria Cultura, assim como desejamos muito sucesso à Magazine Luiza nessa nova casa, nessa nova flagship, que São Paulo aqui agradece, o Brasil agradece varejos que estejam investindo nesse tipo de experiência, certo, Doc? Cara, próxima notícia nossa, vamos comemorar, a gente tá falando de comemorar 500 episódios do Varejo Cast, aqui Código de Barra comemorando 50 anos de existência, meu amigo, olha só que bacana, cara. Ferramenta tão útil nos dias de hoje, principalmente para a indústria aí de alimentos, a indústria de farma, né? Estamos aí comemorando 50 anos do Código de Barras, cara, no país. Olha que legal. Coisa interessante é que o primeiro, né, segunda matéria, né, o primeiro Código de Barra moderno foi escaneado há 50 anos em um pacote de 10 chicletes dentro de um supermercado na cidade chamada Troy, nos Estados Unidos, meu amigo. São mais de 10 bilhões de Código de Barras são lidos todos os dias. Pois é. E, desculpa, eu errei. Eu falei 50 anos de Brasil, não. 50 anos de mundo. Ou seja, é uma história mais recente do que a gente imagina. A gente fala que é a história do Brasil, mas é uma ferramenta de suma importância para algumas indústrias, de suma importância, inclusive, para alguns processos que a gente conhece de pagamento, de self-checkout, né? Então, ainda bem que temos ferramentas assim. Teve evoluções dessa conversa de novos códigos e tudo mais, mas aqui no Brasil é muito importante o trabalho que a GS1 faz em cima do código de base. É muito importante ter criado uma cultura essa digitalização da informação através do código de barras, muito importante para todo o setor, meu amigo. É interessante, né, Caio, que assim como essa tecnologia, ela
melhorou parte de estoque de armazenamento, melhorou a exposição e melhorou também a finalização da compra, permitindo que o produto possa ser, por exemplo, bipado, né, ou escaneado. Então, isso é uma das coisas aí que provocaram melhorias. Mas eu acho uma coisa interessante que tem na matéria é que, quando do lançamento, muita gente ficou reticente e disseram que não ia vingar, né? Colocando, inclusive, que pouquíssimas empresas iam se utilizar sempre disso, assim, né? Sempre assim. Próxima notícia nossa, Fred, vamos lá, é meio polêmica no ar, mas tem um jeito certo da gente falar sobre esse tema. A notícia vem da Isto é Dinheiro, né? E a gente acabou de falar aqui do comentário sobre a matéria lá, sobre o nosso episódio das apostas, das bets, que vale a pena você escutar, cara. A gente falou muita coisa, inclusive, que ainda não estão falando. Tem muita coisa lá que não está sendo dita, por isso que vale a pena você escutar, principalmente a diferença entre dois mercados de bet, que muita gente está misturando muito a vibe do que tá acontecendo no mercado, tá? Mas segundo aqui, Isto é Dinheiro, segundo inclusive, viu, Caio, só pedir ao nosso grande Yannis, a nossa nave-mãe aí, para colocar no descritivo este episódio, né? Coloca uma imagem aí do episódio aqui na tela e joga o descritivo lá embaixo. Só não vai botar aí o Fred de tigrinho, por favor, hein, Yannis? Mas a notícia, Fred, tá falando aqui, ó, segundo o Brasil, o fundador da Espaço Laser, meu amigo Paulo Moraes, tá se unindo à Caesars e tá entrando no mercado de apostas, cara, né? Aí você falou assim, nossa, um varejista tá entrando para esse mercado de apostas e tudo mais, né? Você vai comentar daqui a pouco, mas só para o pessoal da audiência ficar tranquila sobre esse tema, embora todo o barulho que tem nesse mercado, há de fato uma questão de legalização das apostas que está em caminho, e recentemente, né, Fred, todas as grandes emissoras de televisão anunciaram projetos para apostas também. Então você vai ter Globo, Band, SBT também entrando nesse sistema, e talvez eu acho que eu vou ver muito varejista entrando também nessa questão, principalmente pelo entretenimento, certo, Doc? Certinho, cara, porque inclusive, né, Caio, existem vários tipos de aposta, né? Mais uma vez, vai lá no nosso episódio que a gente destrincha um pouco melhor isso. E assim, o parceiro é muito forte, né? O Caesars Entertainment é lá de Las Vegas, que é o paraíso das apostas no mundo, né? Tem Macau lá na China, também tem um investimento nisso, embora na China tenha outras legislações, né, que, por exemplo, só permite o chinês apostar em um dia do ano, né, que é o dia lá de comemoração que tem na China de celebração, então ele só pode apostar um dia do ano. Aí, claro que é todo para o mercado externo, mas uma coisa interessante disso daí é porque vai ao encontro de tudo que está acontecendo e dessas aprovações aí dessa questão das apostas no Brasil, mas também o foco, né, que a matéria traz, que é para público de alta renda, né? E o Caesars Entertainment, para quem não sabe, por exemplo, já trouxe aqui para o Brasil aquele mais famoso campeonato de pôquer do mundo. WSP, né? World Series Poker, né? Então, entre outros. Então, para se antenar, pessoal, no meio desse mercado de transformação, no meio de tudo que está acontecendo, podem surgir, inclusive, novas oportunidades de negócio para as marcas que estiverem estabelecidas. Na questão de super aplicativos que a gente falou no passado, vai que essas marcas começam a investir nos seus aplicativos em maneiras de gamificar, além do tradicional, né, também. Vamos ver o que acontece. São cenários e hipóteses, mas, assim, por enquanto, eu e o Fred, a gente só vai trabalhar com o factual das histórias, sem emoção, sem distinção. Certo, Doc? Fred, próxima notícia nossa vem lá da IGN, cara. E aí é um pouco do que a gente vem brincando aí você, a gente gosta, a gente vai fuçando o tempo todo, vai criando o tempo todo. A gente veio ao longo desses últimos dias testando essa ferramenta que o Elon Musk, ele chama de um chatbot bem morado, mas deu um bafafá na internet porque é o Grok, cara. Fred, por que tá todo mundo falando do Grok? Do Grok 2, que na verdade é uma nova versão dele, né, cara? Que ainda está naquela fase chamada beta, né, cara? Inclusive, eu testei algumas coisas que deram muito errado, né? Mas muito errado, não é pouco errado. Ele tá num beta, assim, meio beta, mas tem muitas coisas interessantes. Você tem publicado muito aí, você que está nos ouvindo, quer ver o poder dessa ferramenta, principalmente para geração de imagens, né? Vai no perfil do Caio no Instagram, que ele publicou muita coisa interessante, mas o grande lance da polêmica aí do Grok é a falta de filtro. A ausência total de filtros, meus amigos. Ou seja, você pode pedir o que você quiser, que ela vai entregar o que você pedir, sem filtro algum, sem nada de questão de ética, de nada.
Então esse aí é a questão mais polêmica. Exato, Fred. Ele tem um modo, conforme você vai usar, você pode usar o que ele chama de modo divertido. Que a priori ele é uma sugestão para você brincar com seus colegas, tentar essas hipóteses, não é para divulgar, mas se for lá no Twitter, botar a hashtag Grok2, GROK2, você vai achar um pouco do que o pessoal tá fazendo ali, sabe? Então eu testei alguns modelos éticos. Tem uma foto lá que eu coloquei que é o Mickey tomando Coca-Cola usando o tênis da Nike na frente do McDonald's. Cara, ele representou todo mundo. Ou seja, uma questão de patente não dá. Eu falei, deixa eu ir mais a fundo, né? Eu não pus isso no ar por uma questão óbvia, mas eu fiz lá o Mickey com uma serra elétrica cortando um McDonald's e ela desenhou, cara. Por mais terrível que seja a imagem. E o pessoal tá brincando com essa guerra política nos Estados Unidos, do Trump com a Kamala. Então os dois andando de mão dada na praia, dando beijinho, dançando serenata. Putz, cara, tem um monte de coisa. Algumas coisas, Fred, eu falo assim, eu tenho algumas suspeitas, tá? Ainda mais quando a gente fala do Twitter, do Elon Musk e tal. Não é todo mundo que sai perfeito nessa ferramenta. Parece que é escolhido a dedo quem eles querem cutucar. Então tem a Kamala, tem o Trump, o Joe Biden sai, o Elon Musk sai. Mas você pegar alguém do rock, por exemplo, queria fazer uma banda com o Jimi Hendrix, o John Lennon, não sai ninguém parecido, assim como outras ferramentas não conseguem desenvolver tão parecido essas pessoas. E o próprio Grok, ele vem também dialogando, quando você dá uma ideia muito esquisita, ele traz um texto, olha, isso você quer desenvolver mesmo? Ela é bem humorada, né? Então, inclusive, o jocoso tá nessa história, inclusive que o próprio Elon lá atrás já tinha falado que tinha criado uma IA que ia ser mais brincalhona e tal, mas o bafafá é que ele abriu o filtro aí, abriu a caixa de Pandora, usando inclusive uma IA de imagens que não é o Grok, tá? É uma outra que chama Flux, ela que tá por trás como motor do Grok, assim como no Copilot da Microsoft, quem tá por trás é o ChatGPT, mas é legal, se você quiser testar, infelizmente, para testar para imagens, somente a versão paga, X Premium Plus, né, etc tal, e a gente aqui do VarejoCast para trazer isso para você, a gente foi lá e pagamos para poder trazer para você o melhor conteúdo para testar. A gente gosta de testar as coisas, depois a gente cancela, mas a gente testa. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no VarejoCast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando com o nosso VarejoCast News dessa semana aqui, trazendo um compilado de notícias, né, Fred? Você viu aqui todos os nossos apoiadores
Estamos aqui em breve, ó, no próximo episódio, vai entrar o Wake, cara. Seja bem-vindo ao Wake, nosso novo patrocinador. Salva de palmas pela segunda vez nesse episódio. Salva de palmas, por favor, aqui. Obrigado, Wake, aqui por confiar no VarejoCast, confiar na gente como um canal. Vamos trabalhar muito juntos aqui, além de todos os apoiadores que estão com a gente. Mas tem um apoiador que a gente sempre fala aqui, que nos está belíssimamente vestindo para esse episódio e belíssimamente nos veste em todos os palcos. Falando minhas fotos, mas tava lá o Fred em Orlando, usando uma bermuda e uma camiseta sob o sol escaldante de Orlando. De quem, Fred? Pô, da Minimal Club, Caio Camargo. Muito, 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 muito bacana. Aí, assim, recomendo porque para viagem, seja para trabalho, ou seja para atividade física, entretenimento e lazer, a Minimal tem essas opções aí que simplificam, facilitam a nossa vida aí em tempos de viagens, né, Caio Camargo? Muito bacana, hein? Um abraço aos amigos da Minimal Club. E não se esquece, hein? A gente ainda tem o nosso cupom de desconto. Você vai lá, quando for fazer sua compra lá no Minimal Club, no site da Minimal Club, você pode botar lá VarejoCast15, você tem 15% de desconto aí nas suas compras na Minimal. Então aproveita aí, porque vale a pena. Imperdível, pessoal. E olha lá, seguindo aqui, dando sequência ao nosso VarejoCast News dessa semana, a notícia veio lá do Shop.org. Já passamos por esse filme no Brasil. Esse filme está acontecendo nos Estados Unidos agora. Sim. Os Estados Unidos estão verificando mais lojas fechando neste momento do que abrindo, Fred. Olha lá. Isso não acontecia há 2 anos, Caio Camargo. Então, faz 2 anos, exatamente aí, se a gente for pegar, né, pandemia e tudo. Então, houve uma melhoria e agora as coisas voltam aí. Claro que a gente, por tudo que você que já ouve aqui o VarejoCast, já sabe, né? Então, temos vários problemas na economia americana hoje. A gente já fez episódios aqui da sensação de recessão, mesmo se ainda haver uma confirmação de recessão, mas que isso impacta na confiança do consumidor. Já falamos aqui de furtos, né? Falamos do varejo blindado, né, Caio Camargo, em um episódio mais antigo do ano passado, ou seja, a gente vem acompanhando de perto, né, essa economia aí e tudo que vem acontecendo. Então agora está acontecendo esse movimento aí de fechar mais lojas do que abrir. É vero, mestre. E ó, seguindo aqui com a notícia do The Economist, vocês vão ver que tá tudo interligado que a gente vai falar agora para vocês. Seguindo com o The Economist, né, essa história, é uma matéria exatamente nesse papo de fechar mais do que abrir, né? Uma matéria que mostra por que Chipotle e McDonald's estão percebendo que o consumidor pisou no freio, né? Tá comprando menos, cara. O que tá acontecendo com essas marcas, em meio a todas as outras marcas também, Fred, que a gente acabou de falar aqui, como você falou no nosso histórico? Tem um ponto, Caio, que é a questão dos preços, né? Preços. Então, há um aumento de preços, a gente já falou aqui em vários episódios também. A questão da dificuldade de contratar pessoas, algumas marcas aumentaram o mínimo wage, né, que é o pagamento mínimo de hora, alguns chegando até $20 a hora, o que para esse segmento de QSR, ou seja, de Quick Service Restaurants, de fast food, como a gente conhece aqui, né, isso é alto, né, para as despesas e para o custo, e aí é claro que isso acaba impactando em algum lugar, e acaba impactando em preços, e aí subiu o preço, ações caíram, e consumo caiu. Então, o que a matéria traz é que o consumidor continua buscando preços baixos em um produto que tem um mínimo de qualidade, Caio. Exato, e a matéria mostra também um retrato que a gente vê um pouco no Brasil também, né, Fred? Quando você está focado apenas no preço, mais o caso do McDonald's, por exemplo, as pessoas, principalmente nos primeiros preços, as pessoas estão deixando de comprar o primeiro preço porque esse cliente-alvo, ele está sentindo mais esse problema de economia no momento. Então, ele está deixando de comprar por uma questão financeira. Porém, uma situação onde você tem, né, vários públicos e tudo mais, quem está um pouquinho mais qualificado já não aceita pagar o preço por qualquer coisa. Então ele quer um produto um pouco melhor nessa escala. Então aí pelo que a gente fala de você oferecer algo diferenciado, algo com melhor qualidade para o consumidor, ele tem um comparativo mais forte hoje. Então, o que era o padrão de mercado, a régua subiu. Então, quem não se põe num novo padrão, se adapta, como a gente gosta de falar, né? Não é resiliente, mas se adaptar ao novo padrão de consumo, está perdendo consumidores porque ele acha que ele está pagando muito por pouco que recebe. Então, ele prefere pagar um pouquinho mais até em marcas melhores. A gente tem, às vezes, não quer a praça de alimentação, que é uma lanchonete mais descolada para comer um hambúrguer melhor do que a da praça de alimentação. Mas aquele cara focado só no preço, o público dele está percebendo muito esse impacto, né? Está sofrendo muito que ele não está conseguindo mais alcançar esse público aqui. Exatamente. Então, por isso que a própria matéria diz que a sensação é de que esses produtos já não são mais tão baratos quanto eram antes. Que os produtos desses restaurantes estão subindo mais rápido do que nos supermercados.
E aquilo que eu falei, por exemplo, no caso da Califórnia, inclusive, tem uma lei que obriga, né, esses restaurantes a pagarem mais aos seus funcionários, né? Então isso acaba impactando em custo, o custo aumenta, né, porque eles têm que pagar no mínimo $20 para os seus funcionários nesse segmento, Caio. Perfeito. E ó, tudo linkado, a gente falou que eram coisas linkadas, quando a gente vê uma notícia da Nation Restaurant News, cara, tá trazendo que a Olive Garden, a gente já trouxe essa notícia em vários pedacinhos, e não só com a Olive Garden, com outros players também, voltando a servir massa à vontade, o Never Ending Pasta Bowl, ou seja, né, é um prato lá de macarrão, de macarronada de massa, servido à vontade. Lembrando que a gente já disse de players lá no passado, Red Lobster, que tinha camarão à vontade, bife à vontade, o pessoal voltando atrás nesses projetos, aqui no caso deles retomando isso exatamente para quê? Para atrair o consumidor, certo, Doc? É isso aí. O que me parece diferente dessa vez é que existia uma assinatura, assim como a Red Lobster tinha. Então, desta vez, o pasta à vontade, o Never End Pasta Bowl Returns, que eles chamam, é você pagar a partir de $13,99 e poder comer à vontade enquanto você aguentar lá naquela hora, né? Então você tem direito aí àqueles breadsticks, né? Aquele pãozinho delicioso de entrada, ter a pasta, uma sopa, e se você quiser alguns molhos e temperos, aí você tem que pagar à parte. Então é um pouquinho, ela vem de uma maneira diferente até para proteger, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com Red Lobster. Exato, para você que quiser conhecer no Brasil, tem aqui São Paulo e alguns outros, já começando a expandir rápido aqui. O nosso amigo Jerônimo Júnior aqui, cara, Olive, vai lá e conhece, entra no site lá, dá uma olhada, tem endereço do Brasil para você conhecer, é fantástico, tá, pessoal? A gente vem com a nossa próxima matéria agora, tirada do Instagram aqui da District Magazine, né? E também tem tudo a ver com consumo, né? E aí é um retrato um pouco do público da Irlanda, certo, Doc? Que o pessoal na Irlanda, ou seja, um país que o pessoal aprecia uma boa cerveja, né? A terra da Guinness, inclusive, nessa história toda, né? O consumo de álcool tá lá no chão, certo? Atingiu o nível mais baixo, é isso mesmo, Doc? É isso, desde 1987 não se vendia tão pouco álcool na Irlanda, e é aquilo que você falou, terra de, ali perto ele tem, né, perto da Escócia, que tem o whisky, é a própria a casa da Guinness, né, tem aqueles pints lá da Guinness e tudo, então realmente o consumo diminuiu, e a gente já falou sobre isso aqui, né, e a matéria traz que o número entre 15 a 24 anos, né, ele aumenta essa população e diminui o consumo, né, de pessoas bebendo. Então, interessante isso. Tem a ver também com preços, né, porque a Irlanda é o quarto país onde a bebida alcoólica é mais cara no mundo, né, Islândia, Noruega, Finlândia e Irlanda. Então, isso também tem um pouco do impacto da economia e do que está acontecendo, além realmente de uma opção da geração Z, por exemplo, de consumir menos álcool. Aí o aumento que a gente já falou aqui várias vezes das bebidas zero álcool, né? Exato. E pra gente fechar essa edição do Varejo Cast News, o episódio 498, olha, estamos chegando na marca dos 500 episódios e você pode participar, a gente vai esperar a tua pergunta, hein? A gente vem lá da Social Media Today. Fred, aqui essa matéria aponta quais são os países que mais estão usando o ChatGPT, meu amigo. Quem é que lidera esta corrida de países usando o ChatGPT hoje? Cara, eu só diria a você que o Brasil nunca decepciona, né, Caio? Quando a gente fala de WhatsApp, é onde mais se usa. Não, né? Rede social a gente bate recorde. Desde a época de pandemia era recorde de live, recorde de visualização, recorde de tela simultânea, né? Não batemos o recorde, né? Não deu pódio, certo, cara? Brincando com a de passar, não deu pódio, mas vamos lá. Quem lidera o pódio? Quem é medalha de ouro aqui nesse ranking, meu amigo? Índia, meu amigo, 45% dos consumidores usam o ChatGPT. Olha só, cara. Na sequência vem Marrocos, na nossa medalha de prata. Vemos com Emirados Árabes, certo? Emirados Árabes está aqui como o terceiro posto. Olha lá, países árabes ali, né? De fato, aliás, é Emirados Árabes que fala. Ô, produção, me ajuda aqui, tá? Eu vou falar Emirados Árabes, que é o que eu lembro que fala, mas acho que o conglomerado ainda se chama Emirados Árabes. Se não for, me desculpe, tá? Aí a gente tem em quarto Los Hermanos Argentina e em quinto quem estamos lá? Se você for ver, há um empate aí, meu amigo Caio Camargo, em quarto lugar, Argentina, Brasil e Indonésia. Olha só, cara, surpresa, é um país como a Indonésia, um país relativamente pequeno nessa história toda, tal, bem menor que o Brasil, né?
E com o mesmo tipo de pessoas, mesma quantidade de pessoas usando o ChatGPT de forma forte, né, cara? Forte. Mas aqui a gente pode olhar que 1/3 dos brasileiros estão usando o ChatGPT, é isso mesmo? 32%? É isso, 32%. E aí lá abaixo, o que me surpreende, né? Estados Unidos com 23%, China com 18%, Coreia do Sul, que é um país, né, muito tecnológico, com 26%, né? E o Japão com 19%. Né? Então, usam menos, tem uma adesão menor ao ChatGPT do que nós, brasileiros. Lembrando que é porcentagem não é quantidade de pessoas, então não é o país, o tamanho do país que dimensiona isso, né, cara? Então isso, a Indonésia que é menor que o país, que é menor que o Brasil, com a mesma quantidade de pessoas do Brasil. A Argentina, mesma coisa, que é menor em população que o Brasil, com a mesma porcentagem. Então é uma questão de porcentagem. Talvez China, eu tenho um faro, né, Fred? Você que esteve lá conhecendo mais profundamente a China pode ser uma questão legal, né, de uso mesmo de plataformas externas, acesso à internet e tal. Pode ser que isso dê algum bloqueio, ou até questões técnicas, políticas e tudo mais que permitem ou não a plataforma nesses países. Vamos ver o que acontece. Mas é importante saber que no Brasil, na nossa terra Tupiniquim, 1/3 das pessoas estão usando ativamente o ChatGPT nos seus negócios, na tua vida e tudo mais, né? Isso mostra que para o varejista brasileiro não é mais uma opção usar a inteligência artificial para melhorar o negócio, melhorar a produtividade, melhorar a conversa com o vendedor e por aí vai, certo, Doc? E inclusive, cara, eu tava vendo aqui o ChatGPT, né, pelo menos pela informação que traz aqui, ele não é acessível aos chineses, né, então por isso esse número aí, cara, interessante. E Caio, antes da gente terminar, só uma coisa interessante, né, nós estamos na 34ª semana do ano, né? 34ª semana do ano. Vulgo semana 34. Vulgo semana 34. Semana 34. Na mesma semana deste ano, no ano há 10 anos, você sabe o que era notícia que poderia a gente estar falando aqui no Varejo Cast News? Há 10 anos? Há 10 anos, 2014. 2014? Rapaz, não tenho ideia. Olha lá, uma notícia nacional de 2014. Crescimento do e-commerce impulsiona investimentos em logística. Olha só. O comércio eletrônico brasileiro experimentava um crescimento acelerado em 2014, o que levava as empresas a investir em infraestrutura logística para atender as vendas. Então veja que a gente estava falando de e-commerce e logística. E nos Estados Unidos, o Walmart lançava um serviço de entrega no mesmo dia, o Same Day Delivery, para concorrer com a Amazon. Olha, tá aí um novo quadro, né? Nesta mesma data, ano passado, o que estava acontecendo. Não sei se vai ser sempre 10 anos, mas tá aí um quadro aqui. Yannis, nave mãe, trata de criar uma vinheta para isso. Direto de algum lugar do passado. Muito bem, muito bem. É isso aí. Dessa forma, com olho no passado, mas sempre de olho no futuro para você. Aqui de olho no presente das notícias, de olho no futuro, o que acontece com as tendências. Te encerra o Varejo Cast News dessa semana. Lembrando a você, toda terça tem Potência Independência. Toda quinta-feira tem um cast, tem um news. Toda quarta tem convida para você também. E principalmente, pessoal, estamos esperando vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, mandando teu áudio, mandando teu vídeo com a pergunta para fazer parte do nosso episódio 500. Quero ver vocês lá, certo, Fred? É isso aí. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.